Rapaziada, estamos em abril e o que tá se falando é da janela do meio do ano pro Flamengo, né? A janela de contratação que vai ser aberta ali pro Mundial e tal. E parece que já vai ser um absurdo, cara. Vai ser um absurdo. Vai vir jogador, vai vir jogador. Já temos aí falando de Jorginho, pode vir um reforço pro lugar do Arrascaeta, mais um zagueiro, um lateral pro lugar do Wesley. Vamos ver mais o que vai ser. Vamos ver aqui um pouquinho do que a mídia tá falando, algumas notícias que saíram, né? E a gente comenta mais no final, beleza? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vambora. Gabriel Barbosa não esteve no ano passado, e outros jogadores também. Então, assim, é isso. Agora, tanto que é difícil você botar 11. O cara acha um absurdo o Plata não ser titular, o outro quer o Luiz Araújo titular, e aí o Jorginho vai chegar também, vai jogar, e o De La Cruz vai pro banco, vai ser titular. Isso é foda. O Boto tem falado aí, deu entrevista para alguns podcasts, programas de Tatiaia, ESPN, falou pro João lá no Flamengo. Parece que pra janela do meio do ano, o Boto fechou 4 contratações. Jorginho uma. Jorginho deve ser uma. Então, Tem um meia. tem um meia que ele disse no programa lá com o João, que não é o Andrés. Mais 10. É mais jogador, mais 10, não é aquele volante que faz 10. Se você pegar pra analisar o meio-campo do Flamengo. Mas você acha que tem que ser assim, né? O André não é. O Andrés é pra ser É o brigar segundo volante. posição com o De La Cruz, com o Jorginho. É mais um deles. Parece que o Vitão vai chegar. Zagueiro. Notícias vindo do Sul, tá vendo onde aí. Que o Vitão já teria aceitado tudo com o Flamengo e chega em maio. Na segunda janela, né? Para sair a primeira fase da Libertadores. O Flamengo vai atrás de outro zagueiro. Aquele tempo que o Flamengo ia atrás de um jogador, não conseguiu o jogador, abandona a posição e você acha Esse quarto jogador, eu não sei, não consegui saber. Não pode ser ponta. Não, ponta não. É porque eu Volante acho também assim, não. o Bruno Henrique, igual a galera falando Plata titular, o Bruno Henrique tem que sair. Tem vaga pra todo mundo. Gente, se a final da brasileira é amanhã, todo mundo disponível, E o Bruno Rossi, Henrique não é o melhor Wesley, jogador do Flamengo em Léo 2025, ou não? e Melhor. Alexandre na mais esquerda. decisivo, melhor, né? É Pulgar, hoje o De La Cruz e o Arrascaeta, Gerson, Pedro disponível, né? E Plata, e o não, Bruno Bruno Henrique. Henrique. É isso. Henrique na esquerda. Uma final hoje, eu acho que o A Felipe final Melo hoje é decidiu. essa. Agora, esses caras estão aí. Agora, você de falou passagem. sobre. Com o Você retorno falou, do Pedro, né? você falou sobre melhor jogador Sem o do. Pedro, o Felipe faz o Plata de 9. Vê que o âncora aqui trata o assunto como questão de tempo. Eu trato o assunto como Jorginho será jogador do Flamengo. A informação que eu tenho não está fechada, não está sacramentada, não está assinado, não é oficial. A informação que eu tenho, já desde do começo do ano, desde fevereiro, é que ele só não veio antes porque o Arsenal não tinha condição de escrever um jogador para o lugar dele. Ele quer, o Flamengo quer, o acerto financeiro não será problema, então eu trato como 98% certo que Jorginho vai defender o Flamengo na temporada, não é oficial, não está assinado, tem que ter cautela, mas a informação que eu tenho desde fevereiro é que ele só não veio antes porque o Arsenal não conseguiria escrever um substituto nele na temporada, então vai ficar para a janela de meio do ano, o que para mim é um baita de um reforço para o Flamengo, não sei como os amigos enxergam Baita reforço. Muito. a provável, ainda não certa chegada do Jorginho. É um jogador de Eurocopa, jogador de seleção italiana, com ótimos fundamentos, muito inteligente, um QI elevadíssimo, um jogador inteligente dentro e fora de campo, tecnicamente muito bom jogador, vai agregar muito ao Flamengo. Chega para ser titular lá de Boa Carmona? pergunta, eu Chega ia para fazer essa jogar? pergunta pra ele. Chega para jogar? E você questão da vai responder adaptação, também, viu, seu Paulo Nunes? Não, mas ele tá respondendo, eu ia perguntar, você Acho que tem chance de jogar Pulgar, Jorginho, Gerson e Arrascaeta. Pode jogar. Um quadrado, no caso? Eu acho que o De La Cruz não tem jogado tão bem, por exemplo. Eu acho que ele Então. não deveria ser absoluto hoje no Flamengo. Se você tivesse o Jorginho, acho que ele poderia brigar tranquilamente pela posição com o De La Cruz. Eu concordo com você, cara. Hoje o Flamengo tem o Pulgar, o De La Cruz, o Alan, que pra mim é um jogador que ainda não aconteceu no Flamengo. Pulgar é titular, cara. Não, Pulgar não é indiscutível. Aqui, se o Jorginho vier, cara, o Jorginho, pelo menos, mesmo sem tá ali entrosado, pra mim é titular. Na questão de qualidade, se você olhar assim rápido, é titular. De La Cruz, não joga exatamente na posição dele, né? E talvez seja a posição que o Jorginho entraria pra jogar. Então eu acho que seria Pulgar, Arrascaeta bem, o Jorginho, né? O Gerson e ali os atacantes, né? Os 2 atacantes que viriam depois. Mas tá, cara, aí o Jorginho, né? E aí vem aqui a notícia, que provavelmente Jorginho vai ser jogador do Flamengo, cara. Não tem jeito. Pelo menos é o que tá sendo falado pela mídia. O Flamengo acertou valores com o volante Jorginho.
a decisão agora está nas mãos do jogador. A informação foi divulgada primeiramente pela equipe do Paparazzi e tal e confirmada pelo GE. As partes chegaram a se reunir no início da última semana e diminuíram as diferenças nos valores. Ambos os lados cederam e José Boto levou os valores ao presidente BAP, que deu o ok. Vale destacar que o staff de Jorginho dá a prioridade do negócio ao Flamengo, mas ainda não fechou as portas para outro clube. Então, assim, é quase certo, já está 98% fechado, falta mesmo só dar o ok e assinar, né? Já deu uma parte, já deu ok, falta o ok mesmo da outra parte e assinar. Provavelmente o Flamengo vai ter o Jorginho aí pro meio do ano, cara, né? Pro Mundial e pro restante da temporada. E ele vindo bem, cara, é titular absoluto, não tem como, não tem como. E aí a gente vem aqui também para outras posições, né? Que não necessariamente é a do Jorginho. Aqui tem, jornalista aponta 3 possíveis substitutos para Arrascaeta no Flamengo. Não quer dizer que o José Boto está de olho neles, né? A gente não sabe, porque lá no Flamengo não tem mais essa parada de falar os nomes e tal. Tirando o Jorginho aí, que meio que, né? Mas, assim, ele deu aqui 3 possibilidades. E vem aqui, ó, o Flamengo está com uma carência em seu elenco. Na ausência de Arrascaeta, a equipe não tem outro meio armador para fechar, para poder chegar a bola até o ataque. Beleza, não tem. Pode ter ali um na base, mas não tem como ser o cara que vai resolver. Tem que ter alguém para resolver ali e o da base ter mais, né, esse período de transição. Não é para chegar e resolver. Pode chegar? Pode, mas não é o ideal. Na visão dos jornalistas José Pedro Somba, do Lance, Reinier, Bruno Zapelli e Jorge Carrascal seriam os nomes ideais no mercado. Aqui a gente vê, Reinier está emprestado pelo Real Madrid ao Granada. Pô, ele ainda é do Real Madrid, cara. E, pô, não conseguiu nada lá, né? Até o meio do ano, né? Em 2024, o Flamengo chegou a sondar a situação do atleta, mas o negócio acabou não avançando. João Pedro acredita que o cria do Ninho poderia ser uma grande possibilidade. Cara, eu acho que pode ser, tipo assim, seria uma aposta, né? Seria uma aposta, porque ele não... Eu não sei como é que ele tá jogando, não teve sorte no Real Madrid, né? Tá no Granada, a gente não sabe se tá... Não tem sido os holofotes, né? Vamos colocar assim, não tem tido muitos holofotes. Então, não sei se vai vir, se vier, vai realmente agregar muito. Mas é um bom jogador, né? Quando jogou aqui, foi muito bem. E aí ele vem também e fala, ó, 3 jovens bons e baratos que caberiam perfeitamente no Flamengo. Começando como Reinier, velho conhecido, tem 23 anos, valor do mercado de 2 milhões de euros, é uma pichincha, beleza. O jogador está esquecido no Granada, tá vendo? Emprestado pelo Real Madrid e não conseguiu vingar na Europa. Então seria uma aposta. A segunda opção seria Zapelli, meia argentino do Atlético Paranaense, né? Pegar aqui um jogador aqui no Brasil mesmo. O vínculo com a equipe vai até julho de 2028. Bruno é revelação do Belgrano na Argentina. O segundo nome da lista, né? Falou aqui e tal. Ele é avaliado em 5 milhões de euros. Né? 5 milhões de euros é um meia excepcional, mas ele precisa de um time para se desenvolver. Nessa última janela, ele quase foi para o River Plate, né? E o Atlético Paranaense, como caiu, pode ser aí uma possibilidade também de trazer. E a terceira opção seria Jorge Carrascal. O meia mais caro da lista é Carrascal. Tem 26 anos que está no Dinamo de Moscou. O atleta sempre está na lista da seleção da Colômbia. Também é um meia atacante que teve uma passagem muito boa pelo River Plate. Assim como Reinier, Carrascal chegou a ter o nome vinculado no Flamengo, né? Vinculado. O rumor ganhou força ao final da temporada de 2022, mas as negociações não evoluíram. Né? Tá aí então 3 meias, né? Que podem aí vir para poder ser um reserva do Arrasca, mas que pode ser um titular também, porque o Arrasca nem sempre está ali bem, né, para poder jogar. Então ele pode às vezes ser mais titular do que até o Arrascaeta. Mas tá aí, 3 nomes que podem também não ser esses. Aqui só foi 3 ideias que o jornalista trouxe e podem ser outros, né? Pode estar outra coisa na cabeça lá do José Boto que a gente não sabe. E o outro jogador aqui, cara, seria lateral direito Vinícius Tobias, ex-internacional e atualmente no Shakhtar Donetsk, né, para repor uma provável saída do Wesley. Se o Wesley vier a sair aí no meio do ano, que pode muito acontecer, né, muito provável, pode ser um jogador, a gente já viu aí, tem vídeo dele, como é que ele joga e tal, bom jogador, foi emprestado pelo pro Real Madrid também, agrada muito o José Boto e tem ele como um camisa 10 que atua na lateral. E além deles, né, como falaram ali, pode ser também que o Vitão já esteja acertado, né? Pelo que falaram ali, que o Vitão já está acertado para o meio do ano, mas, tipo assim, ou em nomes, né, tipo,
em palavras, em conversas. Eu, no começo, não teria contratado mais um zagueiro, não contrataria mais um, já estaria bom o Danilo, o Léo Ortiz, o Léo Pereira e jogar os moleques da base para poder pegar a experiência. Mas, cara, o Danilo pode ser que ele fique mais tempo fora, né, pela temporada e tal, às vezes muitos jogos, pode não ter, às vezes, um jogo muito importante, ele não tá ali para poder ajudar na zaga e tem que trazer o Alexandro pra zaga, e aí a lateral não tá muito boa quando o Ayrton Lucas tem entrado, e aí fica nessa coisa. Então, um bom zagueiro seria bom para ter ali mais um zagueiro ali de reserva, ou um que venha para ser titular e aí um outro vai para reserva, não sei. Aí, né, vamos ver o que acontece. Mais um, pelo menos, tem que ser da base para poder ter essa experiência, né? Poder jogar, poder ter mais um pouco de experiência no profissional, né? E para mim seria ou o Iago ou o João Vitor, né? O João Vitor que já tá mais integrado ali ao elenco, o Iago não tem tantas oportunidades assim, mesmo sendo um zagueiraço para mim. Podia estar ali tranquilamente, talvez tanto ele quanto o João Vitor ter mais essas oportunidades porque, tipo assim, o jogador que vai contratar é novo também, então, pô, põe um moleque novo também para poder pegar a experiência em vez de ficar contratando. Mas é isso, o Cleiton para mim não é um zagueiro que eu confio tanto, mas tá ali no elenco, então, né, eventualmente pode precisar. Mas é isso. Essas são as notícias que estão rodando aí pela janela de transferências do Flamengo, cara. Quero saber de vocês, se vocês gostaram de algum nome aqui, né? O Jorginho praticamente acertado. Vamos ver aí se vai assinar mesmo ou não, porque sempre vem essas notícias. Ah, tá acertado, beleza, tá 99%. Chega lá, não dá certo. Mas vamos ver como é que vai ser isso tudo. Vai comentando aí o que você achou de cada notícia dessas contratações, beleza? Tamo junto, eu vou ficando por aqui e até a próxima.